Oi. Funcionou? Não funcionou? Estão ouvindo? Ah, é, a máscara. Isso aqui é para provar que eu estou me precavendo aqui. Enroscou nas orelhas. Aí. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Nasceu. O filho do Renato nasceu. E da Marina. É filha? Filha? Olha lá, ó. A Sara, você é bem-vinda, Sara. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa vida, Pai. Que ela cresça nos seus caminhos. Abençoe a vida dos pais dessa criança, Pai. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ei, Renato. Você vai vir para o meu time agora, menino. O Alexandre está bem por enquanto, que é só o Enzo. Coisa boa é ter cabeça boa. Quem está com a cabeça boa aí? Rapaz, tem umas pessoas que não levantou não, hein? Sei lá. Então, estamos hoje no segundo episódio, capítulo. O segundo. Da série Coisa Boa é Ter Cabeça Boa. Deus me deu o privilégio de trazer essa segunda série, esse segundo episódio. E o nome desse episódio é Os Desafios da Alma. Então, nosso amado pastor falou sobre as portas da alma na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da alma. E eu gostaria de ler a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler 3 versículos só, mas eu creio que esses 3 versículos têm o poder de transformar a nossa vida. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, seja santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Abençoe esse momento, Senhor, e que não seja aqui eu falando, mas o teu Espírito Santo através da minha vida. Pai, que eu não venha atrapalhar o que o Senhor planejou para esta noite, Senhor. Me usa, Senhor, e que cada vida, Senhor, que aqui está, e os que estão nos assistindo, seja, Pai, com os ouvidos, as mentes, os olhos espirituais conectados com o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Como é bom, tem tanto rosto aqui que eu estou feliz de ver. Como o Senhor é maravilhoso. Mas é maravilhoso demais. Rostos que há pouco tempo eu achava que era impossível. Mas eu sirvo o Deus do impossível. Queridos, esse versículo... Oi, pai. Chegou aí também, ó. Esse versículo, ele caiu muito forte no meu coração quando eu estava preparando essa palavra. Porque ele fala assim, estejam com a mente preparadas, pronto para agir. Quem aqui consegue estar com a mente preparado, pronto para agir? Estejam alertas. Só que o versículo continua dizendo que toda essa graça será dada a vocês quando Jesus for revelado. Bom, isso faz eu entender que se ele não for revelado, talvez eu não esteja preparado, certo? Queridos, a Bíblia nos instrui que para o Senhor ser revelado, nós temos que crer com o nosso coração e falar com a boca.
E já, antes de começar a palavra, eu gostaria que todos ficassem de pé, para que a gente exercitasse o que está escrito em Romanos 10, que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no teu coração que Jesus ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Repita após mim, e nada é forçado. Se no final você entender que não bateu com aquilo que está no teu coração, você não fala nada. E se você entender que aquilo é verdade no teu coração, você só fala amém. Que essa é a assinatura espiritual. Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados. E eu sei que estão perdoados, pois o Senhor já os pagou na cruz do Calvário, em meu lugar. Tomo posse do perdão e te convido, Senhor Jesus Cristo, a assumir o trono da minha vida, pois eu recebo e o aceito como o meu único Senhor e meu Salvador pessoal. Espírito Santo de Deus, tome posse da minha vida, venha fazer morada no meu corpo, me direcione e me guie, em nome de Jesus, amém. A palavra de... Pode sentar? Tem mania de esquecer, fazer todo mundo ficar de pé uma hora. Aí agora eu volto para o primeiro versículo, e agora nós estamos, todos que estão aqui, todos os que fizeram essa oração com sinceridade no coração e que falaram com a própria boca, amém. A palavra está dizendo que agora Jesus Cristo foi revelado a todos. E sendo revelado a todos, nós temos que estar com a nossa mente preparada e prontos para agir e alertas. Queridos, como fazer isso? O pastor, ele falou para nós que o que a gente vê e o que a gente ouve e o que a gente escuta, automaticamente influencia na nossa alma, certo? Como é formado os nossos pensamentos, queridos? Descobrimos através da ministração da palavra que é através das portas da alma. E quais são as portas da alma, né? Com a revelação que eu tive da pregação da primeira série, da semana passada, o que caiu muito no meu coração foi, eu tenho 3 portas da alma, e essas 3 alimenta, eu vou chamar de a principal. E quais são essas 3? Os olhos, ouvido e boca. Essas são as portas da alma. E essas 3 juntas, ela alimenta o nosso coração. A Bíblia fala que da nossa boca sai, o coração está cheio. E como a gente está descobrindo aqui que o nosso coração se enche do que a gente olha, do que a gente ouve. Queridos, como você tem alimentado o teu coração? Como? Com o quê? O que os teus olhos têm dado atenção? O que teus ouvidos têm escutado? O que tem saído da tua boca, queridos? Eu creio que todo mundo que está aqui pensa o tempo todo. Eu creio que neste momento as pessoas estão pensando o que vai comer quando sair daqui, o que vai fazer amanhã, não é? ênfase maior para o comer. Porque eu tenho um primo que fala que crente não bebe, mas come que é só... Pai, não é aqui, não se aplica, né? E não, todo mundo come. Queridos, nós estamos na era da velocidade, certo? Na era da informação. Tudo é muito rápido. Concordam ou não? Os acontecimentos, eles são online. E muitas vezes, além de online, os acontecimentos, eles são até filmados. Quem aqui já viu aqueles vídeos para os Facebook da vida? Aqueles acidentes doidos, que morre gente.
Filmado. Tem vídeo de avião caindo, espatifando, pegando fogo, e caminhão batendo, e gente, outro dia tinha um vídeo, o caminhão passou em cima do motoqueiro, macetou que nem pastel. Então, quer dizer, o acontecimento, ele, além dele ser, a gente saber dele online, ele ainda está sendo filmado. E isso não era assim antes, sabe? Isso tem exigido de nós um cuidado que nós nunca precisamos na vida. Se perguntar para os nossos pais, para os avós, num passado não tão distante, isso não existia. E hoje nós estamos nessa era. E o pior, as informações, ela chega de vários lugares, né? De vários meios de comunicação, de rede social, e elas, na maioria das vezes, a mesma informação chega de que jeito? Tudo distorcido. Ou é só no meu celular que vem tudo distorcido? Chega tudo, a mesma informação, são contadas diferentes, de maneiras diferentes, dando ênfase para aquilo que a pessoa quer mostrar. E, gente, nesse fogo cruzado de informações que muitas vezes nem verdadeiras são, como é que a gente fica? Com muito? Com muito? Quem chuta? Aí, ó. Tá vendo? Que pregação interativa? Nós ficamos com muito medo. E o medo, ele não é só para quem não tem Jesus. Para quem tem Jesus, para todo mundo. Agora, como você tem reagido a esse medo? Diante de tudo que está acontecendo, de tudo que você vê. E, na maioria das vezes, infelizmente, a gente vê, não é? Se você liga a televisão, o que está passando? Tragédia. Não é? Queridos, quais são os seus medos? O que tem tirado o teu sono? Nós estamos aí 1 ano e pedrada já de pandemia, né? E eu creio que se a gente fizer uma pesquisa, não precisa nem ser lá fora, aqui, qual é o medo principal que tem assolado nós? Doença, não é? Não é o que está na moda? 5 anos atrás era a falta de emprego, porque a gente nem pensava em ficar doente na segunda e morrer na quinta. Não existia. Então a gente pensava no quê? Trabalho, produzir, ganhar, comprar, era isso. Hoje o nosso maior medo é o quê? Doença. E essa doença que está em ênfase aí agora, né, o Covid-19, é muito fácil, querido, quando está morrendo 1.000, 300 em outro país, em outro lugar. Por quê? Porque para nós chega a informação e é meramente estatística, não é? O problema é quando é um ente querido nosso que vai. E todo mundo aqui tem alguém que perdeu alguém para essa doença. E está tão próximo de nós, que cada mês a gente ora todo dia para Deus nos proteger, e cada mês que começa, a gente dá glória a Deus por estar vivo, não é? Qual é o outro medo que a gente tem? Medo brabo demais. Emprego, né? Porque você imagina você na iminência de ficar doente, ainda sem dinheiro para comer. Para comprar o remédio se ficar doente. Então, hoje, o que tem nos assustado, o medo que tem prejudicado a nossa vida é o quê? Doença, perder o emprego. Quem está registrado tem medo de perder o trabalho. Quem tem um negócio tem medo de que o negócio fale. Hoje o que mais tem é empresa falida, né? Você pega indo para a cidade, lá em Campinas, o que mais tem é barracão vazio. Isso tem ficado comum. E, em decorrência do emprego, né, que a gente está trabalhando, a maioria está trabalhando de casa, qual um outro medo que tem assolado o teu coração? Relacionamento, né? Porque antes você saía, no meu caso, 5 da manhã e voltava às 8 da noite. Quanto tempo que eu ficava com a esposa? Pouquinho. E agora? Só misericórdia, né, coitada? Ela faz café da manhã, café da tarde, almoço, janta, café da noite, e nós tudo sujando lá. E eu percebi
E eu fui muito abençoado com a minha esposa. Hoje é dia dos namorados, hein? Tá valendo já Tô fazendo aí já um marketing. Então, na pandemia eu percebi que realmente a gente se ama, porque não afetou em nada. Mas tem muitas famílias que estão com medo do casamento acabar por conta da pandemia, por conta do ficar dentro de casa. Isso tem gerado um medo muito grande em todos nós. Querido, decorrente de todos esses medos, o medo, ele pode até ser benéfico, né? Por exemplo, eu sei que pôr o dedo naquela tomada ali dá choque. Alguém duvida? Eu tomei um choque essa semana, eu fui fazer um negócio lá e, rapaz, mas o negócio é brabo. Para mim, não chegar perto da tomada porque eu tenho medo de levar choque é bom. E no eletricista, se ele resolver fazer isso, não vou chegar perto da tomada porque eu não posso levar choque, o que acontece com ele? Ele se prejudica. Então, tem medo que pode até te ajudar. Aquela área molhada, seu filho correndo, o que você tem que falar? Tem medo dele cair, não é? Então você fala, quietinho aí, filho. Eu, no meu caso, já mando uma chinelada. Mas, quietinho, filho. Então, tem medo, que ele até te favorece, ele te protege. Mas os medos, eles não podem parar a gente. Não pode jamais. No caso do eletricista, ele tem que tomar choque, ele tem que aprender a não tomar choque. Você imagina se você sonhou a vida inteira, né, ser médico, e aí você vê essa pandemia, médico trabalhando 30 horas e médico morrendo também, infectado. Aí você fala, não, eu estou com medo, eu não vou ser mais médico. Como é que seria? Querido, o medo que te para, ele vai te levar para um estado muito ruim, que é um estado de covardia. O medo nunca pode te parar. O medo pode fazer você refletir, mas nunca o medo pode te parar. O medo que você consegue enfrentar, querido, ele te fortalece. Lembra, o Senhor nunca vai te trazer um problema que você não é capaz de superar. O Senhor, ele tem total interesse, queridos, em fazer a gente ser próspero e bem-sucedido, apesar de toda a situação. E na palavra de Deus, quando a gente, imagina aí, nós lembramos, né, dos medos que a gente tem aí, eu sei que se a gente fosse falar de todos os medos, ia demorar demais. Mas de todos os medos que a gente tem, a gente sabe que tem pessoas travadas. O medo parou aquela pessoa, que ela não consegue sair do lugar. Aí a gente vem para a palavra, em João 16:33, que fala assim, ó, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é muito gostoso você ouvir uma palavra igual a essa, não é? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem falou isso foi Jesus. É gostoso ouvir, só que nós somos carne, né? Diante de tudo que a gente está aí, esse desespero, tudo acontecendo, a gente só vê tragédia. Querido, a gente consegue colocar em prática o versículo que eu acabei de ler? Quem aqui está conseguindo colocar? É muito difícil. E aí, queridos, sabe quem passa a ser os nossos companheiros do dia a dia? Quem que vocês acham? Se você tem um medo descontrolado, o medo está te parando, não tá permitindo que você realize os seus objetivos do dia a dia. Não estou nem falando de objetivo espiritual, hein? Estou falando do normal, do natural. Se ele te travou para tudo, quem passa a ser o seu companheiro do dia a dia? 3 doenças. Depressão, para trás. O estresse, presente, e a ansiedade, futuro. Essas 3 doenças, elas passam a ser nossos companheiros de dia a dia. Eu nunca estudei, nem um dia, esse tipo de doença. Essas doenças, elas existem. Tem patologia para a doença, tem remédio, tem vários profissionais da saúde que estudaram 10 anos acerca da doença.
nós não podemos negar o fato que a doença existe. Mas aqui, como eu não conheço nada da doença, eu vou falar da doença do lado espiritual. Porque faz 15 anos que eu sou convertido. E 15 anos que Deus me dá o privilégio de ter livre acesso à palavra dele. E Deus me deu o privilégio, ao longo dos anos, de me relacionar com pessoas com os 3 tipos de doença. E eu percebi, me relacionando com essas pessoas, que a maioria delas falam a mesma coisa, das 3 doenças. E eu coloquei aqui para a gente conversar sobre. Depressão a gente falou, né? Excesso de passado. Quem aqui viajando, na cidade não tem, é mais na estrada. Depressão na pista. Quem já viu essa placa? Depressão na pista. E aí, será que a pista está triste? A pista está chorando? O que tem a ver? Por que está escrito depressão à frente? Aí tem até uma plaquinha com os calombinhos, não é? Queridos, essa pista, ela ficou com depressão, sabe por quê? Pela quantidade de peso que passou por cima dela. E esse peso que passou por cima dela, a deformou. Então ela era retinha, linda e maravilhosa. Aí aquelas carretas foi passando, ela ficou toda encaroçadinha, tanto que a foto vem lá os carocinhos. E se a gente fizer uma analogia com a gente, que peso passou por cima de você para você estar depressivo? Que caminhão passou por cima de você para você estar depressivo? Queridos, seja qual for o caminhão que passou por cima de você, ele não te matou, porque você está aqui hoje. E o Jesus que eu creio, que você crê, ele vai curar a sua depressão hoje. E acerca disso, né? Se a gente também tem um caminhão que passou por cima de nós e nos deixou triste, a gente tem que pensar quais as possíveis causas de eu estar passando por essa depressão. O que me atropelou de um jeito a ponto de me deformar? A ponto de me deixar nessa situação? E aí, as pessoas que eu já conversei acerca da doença, e mais o que eu pesquisei nos últimos dias, a principal é o ressentimento. Ressentimento é a raiz da amargura. O que nós precisamos fazer? Estou falando à luz da palavra de Deus. Para a gente se livrar desse ressentimento, dessa amargura. Queridos, nós precisamos liberar perdão. Ressentimento é algo que me fizeram lá atrás, no meu passado, que me chateou muito, que me entristeceu. Alguém me humilhou, alguém me traiu, alguém me roubou. Alguma coisa me fizeram que me fez ter esse ressentimento, ter esta amargura. Eu preciso liberar perdão. E o que eu preciso hoje para liberar perdão? Queridos, a primeira coisa que eu preciso, ser humilde. Não tem como você liberar perdão sem ser humilde. Eu tenho um testemunho meu. Eu me converti em 2007. Não me lembro se foi no ano de 2010 ou começo de 2011, mas foi nesse período aí. Eu estava aqui, a gente estava orando, era aquela noite que oramos bastante. E eu estava aqui, sabe, orado, me sentindo aí a 4ª pessoa da Trindade, né, sem pecado. E aí o Espírito Santo veio e falou assim: você precisa se consertar com os teus erros do passado. Você precisa pedir perdão para todo mundo que você se desentendeu.
Eu olhei para trás e falei, rapaz, é seta do diabo. Não é possível que... Não, passou. E aquilo ficou no meu coração. Você precisa se acertar. Queridos, com o intuito de fazer o que Deus quer que a gente faça, porque nós não podemos querer de Deus somente o que nos agrada. Deus pede que a gente tenha comprometimento sincero e fiel, de acordo com a palavra dele. Ele te ama, mas a palavra dele não vai mudar porque você não quer obedecer. E aí, ele falou assim, o Espírito Santo falando comigo, Fabrício, faz uma lista. Todo mundo. Você vai na casa de um por um pedir perdão. Quando você chega na casa, isso inclui familiares, inclui amigos, conhecidos e estranhos. E eu fiz essa lista. Eu trabalhava de dia, falando, Senhor, como é que eu vou fazer isso, Pai? Vou apanhar, o nego vai me xingar, e nego vai... E sabe o que eu fiz? Comecei a ir. Uns, foi muito fácil. Querido, eu me acertei com o Senhor e Ele colocou no meu coração que eu tenho que te pedir perdão. Você me perdoa pelo que aconteceu lá atrás. E uns abraçava e tudo certo, chamava para o café e é maravilhoso. Só que teve casos que eu não recebi o perdão. Eu cheguei na casa de um familiar. Calçada, portão, quintal da pessoa. Eu cheguei, querido, a gente se desentendeu lá atrás. Eu gostaria que você me perdoasse em nome de Jesus. Aí a pessoa falou assim, você já terminou? Eu falei, terminei. A pessoa apertou o botão assim, ó, portão, bateu. Eu fiquei com aquele latão assim na minha cara. E aí eu peguei e falei, não tem o que fazer, né? O que o Senhor me instruiu? Liberar perdão. Eu saí dali, queridos, não foi tão gostoso, mas eu saí daí livre. E eu fiz isso para todo mundo. Para todos os quais o Espírito Santo me trouxe à mente. E precisa ter humildade de coração para liberar perdão. Então, se tem ressentimento no teu coração e você precisa se liberar, pega esse papelzinho velho amassado, anota, vai até a pessoa, porque não é para a pessoa, é para você se acertar com o nosso Pai. Qual é outra coisa que a gente precisa, querido, para poder liberar perdão? Porque a gente precisa falar acerca disso, porque é muito complicado o coração humano. E a gente precisa ter o quê para pedir perdão? Um coração curado. Coração curado. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim, eu perdoei, mas eu não... Não é comum? Eu não esqueci. Mulher fala muito isso, né? Não é meu caso. Ouvi dizer. Mas, queridos, não tem que esquecer. Esquecimento é Alzheimer. Esquecimento é amnésia. Não tem que esquecer. O coração curado, ele tem que ser que nem uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz na testa aqui, ó. Se alguém quiser ver depois, só chegar perto. Eu tinha 5 anos, uma irmã de 2 e a outra de 8. A de 8 me empurrou. Eu bati com a testa na quina da parede, abriu. Hoje está pequenininho, mas no dia foi violenta, aquela sangueira para o chão. E a minha irmã, ela falou, nossa, se a mãe descobrir, ela mata eu. E não tinha nem como no hospital, né? Estava nós 3 trancados dentro de casa, minha mãe trabalhando. O que aconteceu? Minha mãe chegou, falaram que eu caí de bicicleta. Mentiram, mas não fui eu, que eu tinha 5 anos. A de 8 deve ter mentido. E aí, a minha irmã não apanhou e eu sarei. Hoje, eu tenho raiva da minha irmã por causa disso? Não. Inclusive, ela está do outro lado do mundo. Se você estiver assistindo, Déia, te amo. Não tenho raiva dela. Eu aperto a cicatriz. Eu lembrei da história, passando a mão na cicatriz, não lembrei? Contei ela para vocês aqui, mas ela não me afetou mais. Isso daqui, a gente tem que ter um coração curado, igual uma cicatriz. Você vai esquecer? Não, olhou no espelho, está ela aqui. Mas ela não mais vai te abalar. Nós precisamos ter esse coração curado, querido. E por último, e não menos importante, acerca do perdão, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado. Na palavra está dizendo que o inimigo de Deus, ele era o anjo mais maravilhoso que existia no céu.
E ele, o orgulho, todo mundo elogiava ele. E ele, com tanto orgulho, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele foi expulso do céu, se tornou inimigo de Deus, o inimigo meu, o inimigo de todos nós. Não queira você imitar o diabo. Joga o orgulho para lá. O ressentimento, ele tem que ir embora da tua vida. Se você tem alguma pendência, procure a pessoa. Queridos, não interessa se a pessoa não vai te perdoar. O caminhão sai das suas costas. Qual a segunda causa da depressão? Tem um negócio aqui que eu anotei que eu acho muito legal. A definição de amargura, eu achei muito legal. É eu tomar um copo de veneno e querer que o outro seja envenenado. Chega a ser até meio burro, não é? Mas é o que mais acontece. Porque a amargura, ela está em você. Talvez a pessoa que você se ressentiu com ela nem lembra do acontecido. Teve pessoas que eu fui pedir perdão, ela não lembrava nem o que tinha acontecido. Por que ela não lembrava o que tinha acontecido? Porque para ela não foi significativo. Só que aquilo para mim foi, eu tomei o veneno e esperei a pessoa morrer. Queridos, não tome veneno e não destile veneno para ninguém. Busque no Senhor a cura para o ressentimento. Segundo, solidão. Causa da depressão, solidão. A pessoa faz o quê? Ela se isola do mundo. Não estou falando da pandemia, não. Estou falando no geral. A pessoa ela não frequenta nenhuma festa de família, nenhum almoço. A pessoa simplesmente ela se isola. E você sabe qual é o maior problema do isolamento, queridos? Não é você ficar sozinho no quarto assistindo Netflix, não. O maior problema do isolamento é que você não tem comunhão. O Senhor nos criou para viver em comunhão. Alguém discorda? Nós temos que conversar, nós nascemos para viver na muvuca. Esse negócio de não poder abraçar está incomodando, né? Eu, quando vou abraçar alguém na igreja, eu dou uma olhada se a pastora Débora está perto, senão ela fica brava. Aí ela não está, eu dou uma abraçada, mas acho que ela não vai ver. Então, o que acontece? Nós precisamos o quê? Se comunicar. Às vezes, o teu problema, você acha que ele é um problema violento. E você se tranca dentro do teu quarto e você acha que ninguém mais tem problema. Sabe por quê? Porque o diabo fica soprando no teu ouvido. Você é um miserável, você é um desgraçado, você tem que morrer, você tem que morrer, você tem que morrer. E sabe o que você faz? Você acredita nele. Quando você sai para a rua, você fala do teu problema, o outro fala, só isso? Meu filho, isso aí que você está vivendo é nada, perto de mim, perto do fulano, perto do ciclano. Aí você se acalma. Você fala, caramba, tem nem bem pior que eu. Se eu estou isolado, eu vou lá e compro uma cartela de ovo, 30 ovos. E aí eu almoço ovo, janto ovo, almoço ovo, janto ovo. Aí meu filho fala, pai, mas só ovo, não tem outra coisa não? E aí eu fico o quê? Triste demais, porque a única coisa que eu consegui comprar para meus filhos foi ovo. Se eu ficar no isolamento, aquilo vai me matar, a tristeza. Agora, se eu sair, eu chego e falo assim, irmão, lá em casa estou comendo só ovo. No almoço, na janta, no almoço de novo, meu filho até reclamou que só tinha ovo. Aí o irmão fala assim, querido, eu não tenho ovo não, estou comendo banana. Aí você fala, caramba, o ovo é até salgadinho, tá? Aí já dá aquela animada. O outro chega e fala, você está comendo a banana? Me dá a casca, que nem a banana eu tenho. E aí, queridos, quando você interage com pessoas, você vê que todo mundo tem o mesmo tipo de tribulação. E quando você se isola? Fica cada vez mais triste, porque você acha que é um coitadinho. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dEle, para a gente estar em comunhão. Sempre. E não é só na igreja, não. É com familiares, é com amigos, é com todos. Nós não podemos ficar presos no nosso isolamento interior. Última causa de depressão. Tinha dezenas de milhares lá, mas não dá tempo. Causa da depressão. Está acontecendo muito com os jovens, apesar que hoje de 10 a 100 anos todo mundo tem um smartphone e está teclando, né? Todo mundo hoje está. Comparar-se com os outros. Tem muita gente depressiva porque fica se comparando com o outro.
porque o fulano tem, porque o fulano fez, porque o fulano foi, e eu não aconteço nada. Normalmente, o que a gente faz? A gente mira uns 2, 3, normalmente é da mesma idade, tem a mesma feiura que nós, e a gente começa a seguir aquela pessoa ali e ter ela como parâmetro. Aí a pessoa tem aquilo, ela tem aquilo outro, e você não tem, você se frustra. Você começa a ficar triste. Querido, deixa eu te contar uma coisa hoje, e que entre no teu coração, no nome de Jesus. As pessoas não são e não vivem o que elas postam. Vocês conseguem imaginar isso? Elas não são. Você vê uma pessoa, normalmente você fica seguindo aquele que você nem conhece. A pessoa faz assim, ó, tira foto do lado de um carrão. Você fica, olha a pessoa como é que está. Ela está assim, ela está assim. Às vezes ele nem entrou dentro do carro. Ele tirou foto, ele estava passando, tirou foto. Pessoas tiram foto, casas maravilhosas, lugares maravilhosos. Às vezes a pessoa mora de favor, querido. E você pegou ele para comparar. Sabe que a pessoa tem mais que você? Ela tem cara de pau só de postar as coisas. A única coisa que ela tem mais que você, cara de pau. Então, vamos viver a nossa realidade. Vamos viver, sabe? Deus, Ele entrega para todos nós a mesma chance, a mesma oportunidade. Claro, cada um se buscando, né? Fazendo a tua parte. Deus não vai me dar a oportunidade de ser médico se eu nunca fiz faculdade de medicina. Mas naquilo que você buscar, naquilo que for o teu objetivo de vida, Deus vai te abençoar, querido. Tem uns que conseguem determinadas coisas com 20, outros são com 40, outros são com 60, mas todos nós vamos ter oportunidades. Não se espelhe, não se compare com outro. Deus tem você, os seus cabelos estão contados diante de Deus. Nenhum dedo é igual ao outro, nenhuma digital é igual à outra. Deus ama cada um de nós da mesma maneira, diferenciadamente. Não precisa se comparar com ninguém, queridos. Então, nós falamos aqui da depressão. Ressentimento, vamos embora fazer lista, bora pedir perdão. Não precisa ter vergonha, não. Se for comigo, pode vir aqui, eu perdoo na hora, eu perdoo online. Já acaba o problema. Solidão, ficar preso não vai resolver. Se você acha que está ruim, vai conversar com outras pessoas, que você vai ver que está todo mundo igual. Não se isole, querido. É a chave principal que o inimigo precisa para te derrubar. É você se isolar. E, o que a gente acabou de falar, se comparar com os outros. Não se compara com ninguém, não. Deus, Ele entregou o único filho dele para morrer por você e por mim. O preço foi o mesmo. O amor foi o mesmo. Nunca tente se comparar com ninguém. Amém? Tem que falar amém, né? É louco, rapaz. Então agora vamos falar do presente. Queridos, se algum desses itens está assolando a sua vida, trata primeiro. Se você falar, ó, tem nada disso aqui não. Aí tem que procurar mesmo ajuda médica. Ninguém está falando aqui que não tem que procurar. Ou melhor, você pode já procurar, mas dá uma olhadinha no lado espiritual. Amém? Aí nós vamos falar agora do estresse. O estresse ele é muito simples. Por quê? Porque ele é o agora. As pessoas estressadas, ela nunca está estressada pelo passado. E muito menos pelo futuro. Ela está estressada por agora. E o que ele quer? Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. O estressado, ele quer que o dia tenha 72 horas. Não é? O estressado, ele não consegue dar tempo ao tempo. Ele não consegue viver de acordo com o que ele foi criado para viver. Queridos, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para estar com a família, nós temos tempo para estudar coisas do mundo secular, nós temos nosso tempo com Deus. E tudo aquilo que você dar mais foco, o outro lado vai ficar descoberto.
Isso é um fato. Então, o que acontece com a pessoa? Ela se prontifica a ser um excelente profissional. Qualquer hora que você chama a pessoa, ela está online para o trabalho. Então, reunião 9 horas da noite, ela está disponível. Reunião 7, 5, 3, qualquer horário. Você chama ela de final de semana, está disponível. Muito provavelmente, o casamento não está bom. Muito provavelmente, as outras áreas não estão bom. Sabe por quê? Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele, meu filho. Só que ele não te fez onipresente, onisciente, une tudo. Você é um. Então, quando você estiver trabalhando, o pastor Jacques já fez várias vezes aqui, né? Usou o Brito. O Brito é o nosso modelo manequim. Então, no momento que ele é advogado, ele não é marido e ele não é filho. Ele só é um. E quando ele focar só em uma coisa, as outras vão ficar para trás. E as outras vão ficar para trás, vai gerar nele o quê? Estresse. Sabe por quê? Porque o estressado, ele fala assim, eu não consegui fazer nada hoje. Eu não consegui fazer nada, eu não consegui fazer nada. Tá bom. Eu entendi que você não conseguiu fazer nada. Como que você começou o seu dia? Nem ele sabe explicar. Sabe por quê? Porque ele está focado em tudo. E tem uma analogia do pato. O pato voa, o pato pula, o pato faz tudo, mas ele faz tudo pela metade. Queridos, à luz da palavra de Deus, a gente tem que viver cada coisa no seu tempo. Então você tem o horário com Deus, você tem o horário... Por que fala expediente? É porque você tem que ter um limite para trabalhar. E também, isso ao contrário também, você não tem que ficar... eu não vou trabalhar porque eu vou ficar 10 horas com a minha família. Não, querido. A própria palavra diz que o homem vai trabalhar do suor, não é? Então você tem que trabalhar. Mas você também tem que ser marido, também tem que ser pai. Se você conseguir dosar isso, muito provavelmente o estresse não vai fazer parte do seu dia a dia. O estresse ele vai fazer parte do seu dia a dia quando você quiser fazer tudo ao mesmo tempo. A palavra diz em Mateus 6, 27, quem de vocês, perguntando para vocês, hein? Por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida. Quem aqui consegue? Por mais que se preocupe com tudo, acrescentar 1 hora na vida que tem? Não vai conseguir, querido. Então é tudo no tempo de Deus. Não permita que as coisas, a pressão externa, prejudique a sua saúde, prejudique a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com a tua família. Porque o mundo corporativo quer te destruir. Essa é uma realidade. E a pressão do trabalho tem feito você ser um bom profissional e um marido ruim, uma esposa ruim, um pai não atencioso. Que Deus abençoe todos nós, para que nós tenhamos a sabedoria e o discernimento para dosar isso. Próximo e último, ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro. Filipenses 4,6 nos diz o seguinte, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentes seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A promessa que a palavra de Deus nos dá é que, primeiro, não é para andar ansioso com nada. Segundo, ora, suplica ao Senhor. E apresente o que você precisa fazer para Deus. E Ele prometeu. Alguma coisa que Deus prometeu, Ele não cumpriu? Ele prometeu que a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Sabe qual é o nosso maior problema, queridos? É que a gente está dando muito mais atenção para as coisas daqui do que o nosso tempo com Deus. Hoje, a gente pula da cama olhando o celular. É alguma mentira? Hoje, você vai na padaria buscar um pão para comer, tem uma televisão de 60 polegadas já dando uma mensagem para você, não é? Hoje, tudo é conectado. Você liga o carro, o miserável já começa a cantar, a falar.
Então, o que a gente faz hoje? A gente dá muito mais atenção para as coisas daqui, para as notícias daqui, as janelas da nossa alma, elas vão sendo enchidas antes que a gente ore, que a gente suplique. E aí tem pessoas que falam assim, não, mas eu oro para essa ansiedade sair de mim. Querido, você não ora coisa nenhuma. Sabe por que eu estou falando isso? Você não sabe da minha vida, você não está lá em casa. Às vezes tem gente pensando isso de mim. Mas deixa eu te contar uma coisa. Olha a oração que a gente faz. A gente acorda, na hora que está escovando o dente. Ô, Senhor, obrigado. Às vezes você está no trânsito, esqueceu na hora que acordou. Você está no trânsito. Você está assim, ô pai, esqueci de falar com você hoje, né? Ô Senhor, abençoe meu dia. Um cara te fecha, você já... E você está no meio da oração, você quer xingar o cara que ele te fechou. E isso, querido, é uma realidade. Então, a gente não tem tempo para Deus. A gente fala assim, ó, eu vou encaixar Deus no meu tempo. Eu vou encaixar Deus no meu tempo. Não é isso que Deus espera, sabe por quê? Porque Ele colocou aqui no versículo, orações e... Querido, suplicar é você orar e esperar o Senhor falar, e você pedir, e você se abrir com o Senhor. A minha pergunta para você, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você teve tempo para fazer assim, ó, e orar, até o Espírito Santo te tocar e você ficar chorando incontrolavelmente? Qual foi a última vez? Eu sei que você está triste com a resposta que o Espírito Santo está colocando no teu coração. E isso, queridos, quando isso acontece, não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque se você não tiver... o princípio da oração, não sei se eu vou revelar alguma coisa para alguém aqui, mas oração é diálogo. Vocês concordam? Concorda, pastor? Oração é diálogo. Não pense você, maluco, que você está orando sozinho. Não é monólogo. É monólogo que fala? Não é monólogo, é diálogo. Então, às vezes, você conversa com pessoas que ela entende que é monólogo. Você já conversou com uma pessoa que ela não para nem para respirar? Tanto que a pessoa fala, é um monólogo. A pessoa não deixa você falar. Você torce até para dar um infarto na pessoa, para ela calar a boca, para você poder falar também. Tanto que a pessoa fala. Isso, queridos, é com pessoas. Com Deus é diferente. Quando você ora ao Senhor, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Por isso que o versículo ele fala assim, orações e súplicas. Porque com oração e súplica, a paz que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração. E a ansiedade vai para onde? O abismo. E aí, queridos, estou olhando para o relógio, está acabando? Falta só 18 páginas, é jogo rápido. Queridos, imagina que tem pessoas aqui que falam assim, Fabrício, deixa eu te contar uma coisa. Você falou que lá na depressão lá, você falou que tinha que ter ressentimento e tinha que resolver o problema do ressentimento. Não tenho isso. Imagina que tem alguém aqui que se levante para me afrontar. Porque existe, né? As pessoas querem te afrontar. Aí ela chega e fala assim, Fabrício, eu fui lá, essa palavra sua aí para mim até agora não serviu para nada, sabe por quê? Porque eu fui lá, no que você falou lá E não tem nada com isso não, menino, não tem ressentimento com ninguém, tá bom? Eu não me isolo, eu saio para a rua o tempo todo. Querido, eu não tenho nada disso, sabe? Eu não me comparo com ninguém, eu quero que se dane o resto do mundo, eu estou na minha boa aqui. No meu dia a dia, eu levo o dia normal, Fabrício. Não tenho essa que você falou aí de ficar correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. Não. Para mim não se aplica nada que você falou aí. E o negócio da ansiedade, cara, não estou preocupado nem com o passado, nem com o presente, que dirá com o futuro. Só que, Fabrício, eu tenho, ao mesmo tempo, que eu não tenho nada do que você falou, eu tenho as 3 doenças, ao mesmo tempo. Eu estou à beira da morte. Porque eu tenho depressão, eu tenho estresse, eu tenho ansiedade, e não tenho nada disso que você falou. Querido, como eu falei para você que eu ia me ater somente no espiritual, porque em momento nenhum aqui nós estamos desmerecendo a doença física. Nós podemos estar falando aqui, queridos, de maldições hereditárias, onde você não tem ressentimento com ninguém,
está tudo beleza, parece que está tudo seguindo bem, você ali fez a sua lição de casa, está tudo certo, só que você sente tudo isso ao mesmo tempo. Você já ouviu falar? O pai era pinguço, a pessoa se torna pinguço. Pinguço é feio falar, né? Alcoólatra, sei lá. Então o pai era mulherengo, você vai ser mulherengo. O pai faliu, então você vai falir. Queridos, nós recebemos as heranças benéficas, não é? Toda essa elegância que vem daquele senhor elegante ali. E nós nem está tão elegante assim, né? Mas a gente também herda. Nós não estamos falando das boas, que das boas é bênção, né? Seu pai sempre foi honesto. Você é honesto? Glória a Deus, continua. Só que nós temos o que está nos afligindo. E normalmente o que está nos afligindo não são coisas boas. Então nós temos também maldições hereditárias, querido. Se sua mãe falou para você que você era um inútil quando você era pequeno, quando você era adolescente, que você não ia dar em nada, e agora as coisas não estão indo bem, sabe o que você está fazendo? Você está herdando aquilo e está falando, olha, minha mãe já tinha dito mesmo, eu sou um desgraçado. E aquilo se torna uma desgraça na sua vida mesmo. Por quê? Porque você assumiu essa herança. Então, queridos, a herança, a maldição hereditária, ela tem que ser quebrada. Eu aprendi aqui, em 2011, tivemos 21 dias de oração. Foi esses dias, né, pastor? 10 anos atrás. E naquela ocasião, a nossa pastora ensinou a gente a quebrar isso. Mais uma vez, eu fazendo vocês fazer a listinha. Tem que ter a lista, porque você tem que lembrar. E você tem que quebrar essa herança, essa maldição hereditária, orando com a tua boca, para que isso não faça mais parte da sua história. Eu consigo orar aqui, no geral, e Deus tem poder para quebrar tudo? Tem. Mas e se de repente Deus quer intimidade com você? Se de repente Deus estiver esperando a súplica? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante da tua casa, Pai, diante do teu altar, a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja, todos aqui, Pai, se por algum motivo tiver maldições hereditárias, Senhor, nós te pedimos, quebra, Pai, joga para o abismo no nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda palavra de engano que foi proferido sobre a vida dos teus filhos, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que eles sejam sarados, Pai. Que eles tenham uma vida plena, que eles não herdem aquilo que não vem de Ti, aquilo que só pode fazer mal, que isso tudo caia por terra agora no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Queridos, pode ter quebrado tudo agora. Mas se não quebrou, o Senhor quer intimidade com você. Faz a sua listinha. Cada um sabe. Foi tua mãe? Foi teu pai? Foi teu avô? Quem foi? Faz a lista. É individual. E ora assim, ó, com a sua listinha na mão. Pai, em nome de Jesus, meu pai falou isso de mim, que eu seria isso. Eu não vou ser isso em nome de Jesus. Quebra agora. Joga para o abismo em nome de Jesus. E vai falando para a tua lista inteira. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser outra. A sua vida vai mudar. Porque Deus transformou a minha vida. E por Ele ter transformado a minha vida, hoje eu estou aqui. E este mesmo Deus, Ele quer transformar a tua vida hoje. E Ele vai transformar. Basta você permitir. E é isso, queridos. A conclusão, a aplicação dessa palavra de hoje. Ó, tem uma seta do inimigo aqui, ó. Toda hora eu piso nele, você viu? Ele está querendo derrubar eu. Vai derrubar nada, miserável. Então, a aplicação disso aqui, de tudo que a gente conversou, eu sei que é um tema ruim, é um tema que as pessoas têm sofrido, né? Todos nós temos sofrido, mas se afaste, querido, daquilo que te faz mal. E o mal é bem pessoal, não é? O que está fazendo mal para ele não é o que está fazendo mal para ele, não é o que está fazendo mal para mim. Se afaste de pessoas pessimistas.
Queridos, vocês conhecem alguém que tudo que você fala acha ruim? Quem conhece? Mas tem. Se afasta, querido. E outra coisa, não tenha medo de quem teve um passado ruim. Você lembra quando nossa mãe falava assim, aquele cara lá não presta, eu não quero ver você perto dele? Querido, tanto faz se a pessoa matou 1, se ela matou 7, não interessa a vida que ele teve. Se ele se acertou com Jesus, ele é uma nova pessoa. Sabe de quem você tem que ter medo? Não é de quem foi ruim no passado. É de quem está evitando de se consertar no presente para ter um futuro melhor. A única coisa que vocês conseguem ter, e eu também, é o presente. O passado, você consegue voltar nele? Não consegue. Não consegue. Vou dar um exemplo bem ridículo. Quando eu tinha 19 anos, eu tinha um diplomata, um Opala 6 cilindros. Vocês conhecem? Deve conhecer. E o carro era maravilhoso. Era, sabe, eu vivi momentos muito felizes sempre com a minha esposa, mas é assim, eu era muito feliz com o carro. Aí eu voltei no passado. Eu comprei um Opala diplomata. É uma tranqueira, só bebe, só faz barulho, só quebra. Eu tentei voltar ao passado. O que adiantou? Adiantou nada, gente. Você não consegue voltar no passado. O Opala que era maravilhoso 25 anos atrás, por mais que o bichinho está cuidado hoje, ele é um fedorento, cheira a gasolina de longe. Eu não volto no passado. E eu não tenho acesso ao futuro. O que eu tenho é o hoje. Então, queridos, se você estiver andando com pessoas que não quer consertar o hoje para ter um futuro, se afasta dessas pessoas. E por último, querido, não é, isso aqui eu copiei de alguém, mas eu gostei muito e queria compartilhar, não é meu. Não é o seu professor que vai te fazer ser um bom aluno. O professor pode ser o mais top que for, pode ter estudado em Harvard. O cara domina inglês, hein? O cara pode ser o melhor que for, se você não ser um bom aluno, nada vai acontecer. Depende de você ser um bom aluno. Não é o seu personal que vai te deixar fitness. O personal, ele pode te ligar de cedo, tarde e noite. Se você não ir na academia, olha que indireta mais específica, não vai resolver nada. Não é o seu personal que vai te deixar fitness. Querido, não é o seu pastor que vai fazer você ter fé. Felizmente, ou para alguns infelizmente, tudo o que você precisa fazer depende exclusivamente de você. Não tem como ser diferente. Tudo o que você precisa fazer na tua vida depende de você. A parte do milagre, entrega para Jesus. Se você quer ser médico, vai lá fazer os 9 anos. Isso aí não tem o que fazer. A parte de arrumar uma vaga muito boa, entrega para Jesus. Faça a tua parte. Ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Até Jesus. O que cabe você fazer aqui, você tem que fazer. Então, se você tem que liberar perdão, Jesus não vai fazer por você. Ele vai estar com você, Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar da depressão, mas Ele não vai fazer por você. Procure hoje mudar a tua história. Deus não te criou para ser depressivo, nem estressado, e muito menos ansioso. E te digo mais uma coisa, eu gosto demais desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não desgrude do Senhor. Ele tem vitória para nós. Vamos ficar de pé? Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus,
está aqui a Tua palavra, que ela entre aos corações, Pai, de uma forma revelada. Que essa palavra, Senhor, ela não entre no coração simplesmente como um estudo, mas que ela entre de uma maneira que os Teus filhos coloquem em prática na segunda-feira. Que essa palavra, Senhor, consiga ser o divisor de água de muitos dos que estão aqui, muitos dos que estão ouvindo essa palavra. Pai, que relacionamentos sejam restaurados, que vidas, Pai, ressentimentos caiam por terra no nome de Jesus. Pai, que a solidão, o isolamento do coração caia por terra no nome de Jesus. Pai, que nós aqui não fiquemos mais nos comparando com pessoas, meu Pai. Que nós aqui, Senhor, tenhamos forte no nosso coração que o Senhor fez a Tua imagem, a Tua semelhança, cada um de nós, e tem tempo para todas as coisas. Coloque isso no nosso coração de uma maneira muito específica, Pai, para que nós não estejamos mais vítimas, Pai, de uma depressão. Pai, que nós tenhamos a Tua palavra no nosso coração, que diz para a gente não andar ansioso por nada. Que nós tenhamos, Pai, o discernimento, a sabedoria. E levantar com o pé direito, Pai, não vai nos dar sorte, mas levantar e nos ajoelhar diante da Tua presença é o que vai nos fazer vencedores. Tira, Pai, do nosso coração as simpatias, os achismos, aquilo que a gente herdou, que tudo isso, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus, que no nosso coração tenha somente um Salvador, uma única maneira de ser próspero e bem-sucedido, uma única maneira de ser feliz, que é estar de mãos dadas com o Senhor. Tudo que for diferente disso, Pai, tudo que vem para atrapalhar, tudo que vem para fazer com que os Teus filhos tomem decisão que não te agrada, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai, tira todo o estresse, porque nós estamos num tempo, Pai, que nós queremos abraçar o mundo, mas nós estamos nesse mundo, Pai, mas nós não somos desse mundo. Nós fomos comprados, Pai, por um alto preço, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos abençoou com a graça. Senhor, nos ensina, Senhor, a ser totalmente dependente do Senhor. Pai, que nós não consigamos levantar sem ajoelhar. Pai, que nós não consigamos tomar decisão sem antes pedir a Tua direção. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que os tempos são ruins e a Tua palavra diz que a tendência seria piorar, mas quem está com o Senhor de mão dadas, Pai, vai de bem a melhor. A Tua palavra promete, Senhor, dias de paz diante da tribulação. A Tua palavra promete vida diante de dias de morte. A Tua palavra, Pai, promete cura diante da doença. Pai, sela isso nos nossos corações, Pai, e que nós não sejamos frequentadores de igreja, que nós não sejamos, Pai, crentes mornos, evangélicos mornos, porque a Tua palavra diz, Pai, que os mornos o Senhor vai vomitar. Pai, renova o amor da conversão, Pai, no coração dos Teus filhos. Pai, coloca, Senhor, enche com o Teu Espírito Santo cada um aqui com a necessidade de Te buscar em espírito e em verdade, Pai. Que nós não sejamos esquentadores de banco, Pai, mas que nós tenhamos no nosso coração a vontade incontrolável de fazer a Tua vontade, de Te louvar, de Te agradecer, de buscar a Tua face, Senhor. Que todos nós aqui busquemos chorar na Tua presença, Senhor. Que nós aqui não façamos orações simples, mas que nós não tenhamos aqui, Pai, a intenção de colocar o Senhor dentro do nosso dia, mas muito pelo contrário, Senhor. Nós vamos entregar o nosso dia ao Senhor. Tira, Pai, toda a depressão, todo o estresse, toda a ansiedade. Coloca em nós, Pai, uma cabeça boa. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a semana de cada um e que todos nós consigamos colocar em prática aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe. Louvado seja teu santo nome, Pai. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Que chegue ao teu trono, Pai. Recebe o nosso culto racional.